Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Thelma e no vídeo de hoje nós vamos dar sequência à pintura do cesto com lírio. Pintamos o lírio branco, agora nós vamos pintar o lírio laranja. O risco está disponível no vídeo 1, que é o vídeo do lírio branco, tá bom? Para pintar o lírio laranja, eu vou usar como base a cor amarelo ouro. Vocês podem usar o amarelo limão também. Vamos começar então? Começar por essa pétala aqui. Tá mais perto do lírio branco. Eu estou usando o pincel número 10. Ele tá novo ainda, não tá com as cerdas lixadas, tá? Então, para gente preencher, fica mais rápido. Vou pintar já duas pétalas. Para facilitar nosso trabalho. Também o vídeo não ficar muito longo, tá? Mas vocês podem pintar uma por vez. Evita pintar tudo, porque se secar é mais difícil. Pra gente conseguir esfumaçar com os outros tons, tá? Pintei aqui. Agora eu vou pegar a opção um pouco menor. Vou pegar o número 8, tá? E vou vir com a cor laranja. Vocês podem usar o cenoura, pode usar o caramelo. Vou pegar só um pouquinho de tinta no cantinho do pincel. Vou ampliar um pouquinho aqui. Então, eu vou pintar essa parte aqui de fora. Ó, como a tinta tá úmida, então a gente já vem esfumando. Ó, peguei só um pouquinho de tinta e agora como já preencheu bem a pétala. É porque a tinta tá úmida. E a gente já consegue esfumar bem. Eu voltei agora com o amarelo ouro pra gente fazer o degradê da cor, tá? Vou deixar um pouquinho de amarelo ouro só lá no cantinho ali no centro. E agora eu vou pegar de novo a cor laranja e venho nesse pedaço, ó. Então, essa pontinha aqui, você vê que eu deixei amarelo ouro. Então, na parte de baixo da pétala, eu venho com o cenoura. E já venho girando o pincel, ó. Giro o pincel. Faço a união das duas cores. Já venho esfumando, tá? Aqui nessa ponta também. Sempre girando o pincel. Então, aqui a gente vai ter um degradê do amarelo ouro pro laranja. Vem na sequência, eu vou pintando as outras duas pétalas, essa e essa, tá? Então, eu vou preencher todo com amarelo ouro. Vou ter com o meu pincel 10. E já vou preencher todo ele, tá? As duas pétalas. Agora, com o pincel menor, eu venho fazendo os detalhes. Então, essa parte aqui dessa pétala ficou com amarelo ouro. Pode observar que eu não pintei. Então, eu vou pegar por dentro dessa terceira pétala e já faço a separação das duas. Ó, já ficou com a luz aqui. Então, a gente só vem esfumando essa tinta. Então, por isso que eu falo, a tinta precisa estar úmida pra gente poder fazer esse esfumado, essa mistura aqui entre as duas cores, ó. E foi bem pouca tinta que eu peguei mesmo, mas já ficou bem laranjinha. Agora, eu vou pegar um pouquinho mais da tinta, é só no cantinho do pincel, tá? Aqui tá sujo o pincel, não dei, mas eu só pus a tinta nesse pedacinho aqui. E vou fazer a mesma coisa nessa pétala. Vou vir aqui e vou vir desse lado, ó. Fiz a marquinha, a separação das duas, né? E venho esfumando. Tiro essa marca. Observe que eu não chego nesse lado. Aqui nessa pétala eu vou fazer já uma divisão aqui nela, aqui, ó. Todas têm, mas aqui a gente já vai deixar mais acentuado.
E também já vou terminar essa base com amarelo ouro, tá? Essa pétala aqui, já vou fazer a base dela amarelo ouro. Passei amarelo ouro, agora eu vou passar o laranja, ó. Do mesmo jeito, sempre desse lado, porque a gente decidiu que esse lado vai ser a luz da sombra, tá? E já vem esfumando. Eu vou pôr um pouquinho de tinta também aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Em cima, tá? Vou trocar o pincel, vou pegar o pincel bem fininho, que é o número 6. Aqui nessa pétala a gente tem uma dobrinha aqui, ó. Então, eu vou fazer toda ela com laranja. Pinta bem também, para não aparecer nenhuma marquinha do pano, tá? Então, essa aqui é a nossa base. Nossa base ficou amarelo ouro e laranja. Observe que na base já está definido aonde vai ser a sombra e onde vai ser nossos pontos de luz, tá? Ó, se vocês observarem, já está meio que definido. Fica mais fácil para a gente pintar assim. Troquei de pincel, vou usar o pincel número 6 agora. Os detalhes eu gosto de fazer com o pincel um pouco menor, tá? E vou pegar a cor cerâmica. Então, eu vou pegar, já defini que aqui é a parte mais escura da flor, então eu vou acentuar um pouquinho com cerâmica. Se vocês sentirem que ficou muito forte, vocês voltam na cor anterior, que é o laranja. Ó, e a gente dá uma apagada nela, tá? A gente vem esfumando devagar. Eu pus um pouco de cerâmica aqui, eu vou misturar um pouco com laranja, vai ficar um pouquinho mais claro. É melhor a gente ir devagar, né, ó. Depois a gente vem escurecendo. Ó, essas partes que eu já passei, eu venho escurecendo um pouquinho mais. Aqui também a gente vai fazer uma divisão da própria pétala. Deixa eu fazer um pouquinho. Agora eu vou pegar só o cerâmico. Olha como o cerâmico é escuro, tá vendo, ó? Esse aqui é o cerâmica puro, sem a mistura. Isso aqui é com um pouquinho de laranja que a gente vai misturando, a gente vai usando. Então, vou pegar um pouquinho mais de cerâmica, eu vou também colocar nessas partes aqui de dentro, ó. Então, a gente já vai escurecendo. Cerâmica pura que eu tô usando aqui, tá, ó. E aqui nessa parte, um pouquinho mais pra cima da pétala, eu vou usar a misturinha de cerâmica com laranja. Também já vem esfumando. Vou pegar um pouquinho mais de cerâmica e vou fazer essa divisão aqui, ó. Não se preocupe se ficar escuro. E aqui nós temos também uma divisão da pétala. Agora vem esfumando. Tirar um pouco da marca. Vou pegar um pouquinho só da misturinha. Já venho apagando um pouco a marca. Vou pegar um pouquinho do... Parece que serve o nosso godê, tá? A gente vem trabalhando devagarzinho. Que a gente não erra, né? E também para quem tá começando, às vezes a pessoa tem medo de colocar a tinta direto. Vem fazendo assim. Vem trabalhando com um pouco de cor. E vamos escurecendo devagar. Que não dá medo. Ó, só botar um pouquinho no amarelo ouro. Como já ficou bem escura.
Então, só vou centrar um pouquinho mais aqui, ó, entre as duas. Deixar bem escura mesmo. E essa marquinha aqui. Vamos para essa última pétala aqui também. E ela também tem uma divisão aqui. Observe que a divisão ela não é reta, ela vem acompanhando o movimento da pétala. Então, se a pétala faz essa curva, a gente acompanha a curva, tá? Da pétala. E entre uma pétala e outra, aqui, ó, a gente já vem com o cerâmico. Eu tô usando ele agora puro. Na parte de próxima entre as pétalas, eu tô usando ele puro. E aqui também, nessa dobrinha, na parte de baixo da dobrinha. Bem pouquinho, bem devagar. E você vem colocando a tinta. Tá? Já fez a dobrinha ali. Aqui também eu vou colocar um pouco da misturinha. Pra não ficar muito forte, de vir com a misturinha. Pronto, agora nós temos bem definida a nossa sombra, né? Só vou escurecer aqui, porque aqui também tem uma sombra, porque é a sombra da folha. Tá projetando em cima da pétala, então a gente tem uma sombra. Essas partes aqui, depois a gente preenche. Essas partes aqui, tá bom? Essa pétala também tem uma divisão aqui, ó. Lembra que eu falei que ela acompanha a pétala. Como a pétala não tá tão redonda, então eu vou fazer só um pouquinho, ó. Da curvatura, mais dessa. E já vem esfumando. Vou botar um pouquinho de amarelo ouro. Agora nós vamos iluminar a nossa flor. Observa que quando a gente colocou a sombra, a gente já ficou com os pontos de luz, ó. Aqui, se você que aqui também tem, aqui. Então fica mais fácil para a gente saber aonde a gente vai colocar a nossa luz. Então eu vou pegar um pouquinho do marfim, continuo com aquele pincel pequenininho e já venho colocando a tinta nessas partes. Ó, e já venho esfumando. É pouca tinta porque a gente vai colocando devagar, tá? Aqui, ó. Fica mais fácil para quem está iniciando. Muitas pessoas têm dúvida aonde que é a luz, aonde que é a sombra. Mas assim, observando, a gente já vê que aqui também já tá a luz, ó. Essa parte aqui já tá clara. Então, aqui tá a nossa luz. Nessa parte da divisão entre a dobrinha também, a gente joga um pouquinho de luz. E a gente vai jogando e puxando a tinta devagar. Entre uma pétala e outra, ó. Não vê que observa que eu não cheguei até lá embaixo, eu só coloquei a tinta nessa parte e já venho esfumando. Agora, não vou esfumar girando, eu vou esfumando assim, vou puxando a tinta com calma. Movimentos vai e vem. Deixa eu ver se eu consigo. Assim, ó, movimentos vai e vem. Não vou até lá embaixo. Ó, ponho a tinta e venho. O movimento vai e vem do pincel, tá? Aqui também, ó, um pouquinho da tinta. Aqui. E agora eu venho esfumando nesse movimento. Com a mão bem leve. Não precisa apertar muito o pincel. Aqui um pouquinho. E a gente vai pondo a tinta devagar também. Sem pressa e sem medo também de errar, tá? Com um pedacinho, um pouquinho de tinta ali. Já tirei. Olha como já tá iluminando a nossa flor. Ó, aqui, tá vendo? Observa que ficou nesse lado aqui. Então, a gente vem com a tinta aqui. Com pouca tinta. Movimentos assim, vai e vem. Vou botar um pouquinho mais.
Então, a gente vem trabalhando com pouco e depois a gente vai colocando um pouco mais, tá? Quando secar, a gente usa o branco. Mas o branco é que nem sal, gente. A gente não pode pôr muito também, não. Senão estraga também. Dá pra corrigir? Dá. Tudo dá pra corrigir. Vou botar um pouquinho de tinta aqui. E a gente vem iluminando um pouco esse laranja. Vai ficar mais laranja, não vai ficar tão amarelo. Mas não tem problema, não. Aqui também um pouquinho, mas aqui é a parte mais escura. Então, eu só vou clarear um pouquinho o escuro. Ele vai ficar um laranja mais claro, mas não vai ficar tão amarelo como aqui, quando a gente deixou amarelo. Observa que no laranja, ele tende a ficar um laranja mais claro. Não marfim. Só um pouquinho. Aqui também eu vou botar um pouquinho mais, ó. Porque às vezes essas partes aqui pegam um pouco mais de luz. E depois, quando seca também, a tinta, ela some um pouco. Então, a gente seca, a gente precisa pintar um pouquinho mais, clarear um pouquinho mais. É quando a gente usa o branco. Mas só nessas partes, tá? Normalmente essas pétalas dobradas também tem mais luz. Já está quase pronta. Para a segunda flor que está aqui em cima, eu vou fazer toda a base dela amarelo e venho fazendo os detalhes com vocês, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo. Mas é do mesmo jeito, amarelo ouro, vou usar amarelo ouro e o laranja. Pintei todo o fundo do lírio com amarelo ouro. Agora vamos fazer a parte do sombreado dele. Eu vou usar o laranja. Vou pintar algumas partes. Vou começar com esse lírio, com essa pétala, tá? Então, a gente vai fazer perto da outra flor. É bem pouco que eu tô pegando, tá? E também não vai ser em toda a pétala. A gente vai esfumando, mas deixando uma parte sem fazer. Aqui nessa pétala, a gente vai fazer mais nessa parte aqui, ó. Então, eu já venho esfumando. Girando bastante o pincel. A minha tinta ainda está úmida, então ele mescla bem as duas cores. Essa parte aqui tem uma pontinha que é a dobra da pétala. Fiz com a quininha do pincel, tá? Ó. Bastante cuidado. Agora, nessa aqui, vou usar, nessa terceira pétala, eu vou usar só a parte de trás do meu risco. E já venho esfumando, tá? Gira bem o pincel. Eu aperto bem. Vou pegar um pouquinho mais de tinta. Ó. Faço a separação das duas pétalas. Fica bem marcado, né? Então, eu já venho girando o pincel, ó. E separando bem as duas. Deu uma manchadinha ali, mas eu já venho com o amarelo ouro novamente. E passo por cima da minha mancha. Vou pegar um pouquinho mais de tinta. Quando eu pego a tinta, eu pego só na beiradinha do pincel, mas nesse cantinho aqui, ó. Venho na minha pétala, na parte de trás. Fica a marca, mas eu já vim tirando, ó. Giro bem o pincel. Nesse momento eu aperto um pouco mais o pincel, tá? Movimentos rápidos. E aperto bem o pincel. E agora a última a gente vai fazer a nossa separação aqui também. E já venho tirando a marquinha. Aqui na ponta. E nesse miolinho aqui também ele tende a ser um pouquinho mais escuro mesmo.
Eu esqueci dessa pétala aqui, ó. Vou botar nela. Essa divisão aqui também é um pouquinho mais escura, tá? Laranja mesmo. Lembra que o meu lírio eu vou deixar ele mais alaranjado, não tão amarelo. Vou pegar a cor cerâmica agora. Também troquei de pincel. Vou usar um pincel um pouquinho menor, número 6, tá? Vou pegar a cor cerâmica. Eu clareei um pouquinho com laranja também. E vamos acentuar um pouco mais essa sombra. Ó, já venho girando o pincel, ó. Então, a gente já tem uma sombra mais definida. Aqui, essa partinha aqui, ela é bem escura mesmo. Então, eu vou usar um pouquinho do cerâmica mais pura aqui. Ó, peguei um pouquinho do cerâmica aqui, misturando com... Esse aqui é o cerâmica puro, ó. Ele puro e ele misturado com laranja. Agora eu vou girando. Eu sempre faço esse movimento, tá? Coloco a tinta e depois eu venho girando o pincel. E aqui também. Vou pegar um pouquinho do amarelo ouro. E venho unindo um pouco as duas cores aqui, ó. As duas pedras aqui se uniam um pouquinho. Vou pegar um pouquinho do amarelo ouro e vou fazer uma luz nessa aqui que tá por cima. E a gente vai separar um pouco das duas pétalas, tá? Ó. Um pouquinho do cerâmica. E a gente deixa essa que tá por baixo com a sombra. Um pouquinho da nossa misturinha. A gente vai acentuar mais essas áreas que estão em laranja. Principalmente essas partes que estão atrás da flor. Aí aqui tem um pouquinho mais de sombra. Aí a gente vem, acentua bem. E um pouquinho nessa daqui também. Nessa quininha aqui, só na parte com cuidado. Vou tentar fazer com esse pincel mesmo. Ó. Pra acentuar um pouquinho mais a dobrinha da pétala, né? Pegar um pouquinho só da amarelo ouro, a gente vem mesclando as duas cores. Tenta trabalhar com a tinta bem úmida, tá? Se secar, passa um pouquinho só da tinta do amarelo ouro de base, aí a gente consegue refazer um pouco elas. Pra gente conseguir fazer esse degradê nas pétalas. Agora fazer essa divisão que tem nas pétalas, ó. Como a pétala é redondinha, a gente vai acompanhando o desenho da pétala, tá? Essa daqui a gente vai mais, tem um pontinho aqui, a gente vai em direção, vem no meio, em direção à pontinha. Ó, do meio, em direção à pontinha. Se quiser fazer da pontinha pro meio, também dá. Eu acho que fica até mais fácil, daqui do meio pra cá, ó. Essa daqui também, ó. E aqui a gente acompanha esse... Eu acho que é mais fácil fazer daqui em direção ao centro, ó. A gente vem em direção ao centro. Aí vocês observam como é mais fácil para vocês fazerem. Essa daqui. Vou pegar um pouquinho do amarelo ouro, já vou clareando.
Então eu sempre volto na cor de base. Se você acha que ficou muito escura, a gente sempre volta pro amarelo ouro, que é a cor de base, tá? Ó, aqui ficou uma manchinha, eu vou tirar com o amarelo ouro, ó. Como sumiu a mancha, tá vendo? Então a gente observa bem se não ficar essas manchas. E a gente volta com a cor de base e tira a manchinha. Vou pegar um marfim agora e vou colocando na parte da luz. Então a gente já tem a parte bem definida, que é essa parte que ficou mais clara mesmo. A gente vai botar um pouquinho do marfim. Aqui, vamos botar nessa parte aqui, ó. A gente vem girando o pincel, iluminando bem, tá? Então, assim, a gente já observa onde tá os pontos de luz, né? Não é em toda a pétala que eu tô usando, só vou usar só em alguns pedaços, ó. Venho colocando tinta devagar e já venho girando o pincel. Aqui nessa parte, ó. A gente já tá bem definida a nossa luz. Nessa aqui, ó, essa parte aqui, ó. Em cima da dobrinha, pode ver que na dobra eu não vou pintar. E a gente vai sempre girando o pincel e sumando bem. Tá? Ó, aqui eu vou botar um pouquinho desse lado aqui, ó, um pouquinho de marfim e já venho tirando a marquinha. Aqui também, ó. Ó como fica. Né? E a gente vem já esfumando. Vou botar um pouquinho mais de tinta. A gente vai devagarzinho, vai colocando um pouco mais de tinta conforme a necessidade da pintura, tá? Ó. Vou colocar um pouquinho mais aqui, que essa pedra aqui tá mais por cima. Então, ela tende a ser um pouco mais clara mesmo. Vou botar pra acertar aqui, ó. Então, a gente vem colocando. Quando secar um pouquinho mais, eu vou acertar um pouquinho mais com o branco. Mas somente nessas regiões que estão com a luz. Aqui um pouquinho. Na hora que a gente esfumar, a tinta tende a sumir. Mas fica um pouco mais claro. Vou passar um pouquinho agora do marrom para fazer só a profundidade dessa flor. Não é muito e não é em todos os lugares, não. É mais essa parte aqui, ó. Que é o fundo mesmo da flor. Só para dar um pouco mais de profundidade. Mas bem pouco, tá? Vou acertar aqui um pouquinho mais da linha. Esse botão que tá aqui em cima, eu vou passar todo o amarelo ouro também nele. E vou fazer só um pedacinho nele com laranja. Então, agora eu venho aqui com laranja. E escureço um pouco, tá? Deixa eu só clarear mais aqui, ó. Vou pegar um pouquinho do marfim. E um pouquinho do cerâmica. Aqui um pouquinho só no marfim aqui, a gente vai só iluminar um pouquinho.
Então ficou um pouquinho mais laranja mesmo. Vou pegar um pouquinho de cerâmica e botar aqui nesse pedaço aqui de trás. Do outro botão do mesmo jeito, tá? Passa o amarelo ouro no fundo e venho com laranja iluminando com um pouquinho do marfim e cerâmica para dar profundidade. Vamos finalizar nosso trabalho pintando esses espaços que ficaram sem preencher. Eu vou pintar com azul cobalto. Vocês podem usar a cor que vocês tiverem, tá bom? É uma cor bem forte, ó. Eu vou preencher tudo de azul cobalto. Preenchi tudo e agora pegando a cor branco, eu vou fazer umas florzinhas. Não precisa ser muito pequena, é só pra gente preencher, tá, ó, os miosotes. A tinta tá bem úmida ainda. Eu vou ampliar um pouco. Então, eu só vou colocando a tinta com movimentos bem leve, ó. Coloco, deixo e faço umas 5 pétalas só. 1, 2 para os lados e 2 embaixo. Eu faço, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pétalas, tá? Então, quanto mais escuro for a base, mais aparecem as nossas florzinhas. Vou fazer nesse aqui também, tá, ó. Então, umas 3 florzinhas. Vou só dar uma retocada nessas aqui, ó, que essa aqui ficou um pouco clarinha. Agora, aqui, nessa parte aqui, eu também vou pintar com azul. Vou usar o mesmo azul aqui. E a gente pode até fazer também umas florzinhas aqui, para dar um acabamento. Eu gosto de deixar essa parte aqui um pouco mais clara, essa parte que tá por fora. Aí vocês vejam como vocês gostam, tá? Ó, vou fazendo já aqui as florzinhas. Eu estou usando o pincel número 6, que também não é muito pequeno. Ó. As florzinhas não ficarem muito pequenas, né? O pincel número 4 vai ficar bem pequenininha. E aqui deixa mais espalhadinha as pétalas. Aqui eu só vou usar só o azul mesmo. Não vou fazer florzinha não, e só vou espalhar bem a tinta. Venho girando o pincel. E deixo esse fundo mais clarinho. Aqui também tem um espaçozinho. Então, eu vou só finalizando aqui o nosso trabalho. Agora, eu só tô usando só o restinho de tinta que tem no pincel. E deixo isso bem esfumaçado. Nosso trabalho ficou assim, espero que vocês tenham gostado da pintura. Se gostou, deixe seu like. Convido também a se inscrever no canal. Sempre trago novas sugestões de pintura para vocês. Fiquem com Deus, forte abraço, até o próximo vídeo.